que todos os indivíduos sofrem influência do meio em que vivem, e isso faz com que a sua personalidade e comportamento sejam altamente moldados? Nas diferentes formas que os indivíduos reagem perante as circunstâncias da vida, nos variados costumes, valores, maneiras de agir e pensar. A personalidade de uma pessoa é formada, nada mais nada menos, por suas características individuais, forma de agir, pensar, sentir, valores morais, traços emocionais, julgamentos, entre outros aspectos. Esse conjunto de elementos, por sua vez, torna o indivíduo um ser único e complexo perante o Conte. A formação da personalidade ocorre de forma gradual durante a vida. Tudo tem início na infância, quando a pessoa tem os primeiros contatos com o ambiente familiar, sua casa e a escola. Depois disso, o processo nunca tem fim, visto que o ser humano entra em contato com diferentes meios durante a sua trajetória, como roda de amigos, faculdade e trabalho, por exemplo. Nesse sentido, é possível afirmar que a nossa personalidade é formada por características genéticas, o meio ao qual estamos inseridos e as nossas experiências ao longo da vida. Outro aspecto muito importante para a formação da personalidade de qualquer pessoa é o autoconhecimento. Uma vez que desenvolvemos tal habilidade, somos capazes de entender nossas características individuais, nossos pontos de melhoria, limitações, medos e anseios, bem como potencializar competências. Comportamento pode ser definido como a maneira como uma pessoa se comporta e reage perante o meio em que vive, diante de uma situação e dos estímulos recebidos. Ele é influenciado por diversos fatores, como a cultura, as normas sociais, a ética e a necessidade de aceitação social. O comportamento humano é extremamente complexo e pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de diversos fatores, como a personalidade, a idade, a educação, as experiências de vida, entre outros. Cada indivíduo reage de uma forma diferente aos estímulos que recebe do ambiente, e essa reação pode ser positiva ou negativa. As normas pelas quais somos submetidos durante a vida, como por exemplo, quando paramos na faixa de pedestre para alguém atravessar a rua, e a ética que difere o que é certo ou errado fazermos, também são capazes de incentivar determinado comportamento. O mesmo ocorre com a necessidade de nos sentirmos aceitos. Tudo isso nos proporciona diferentes experiências ao longo da vida, o que é correto dizer que nosso comportamento é capaz de se modificar ao longo da nossa trajetória. Tal fato ocorre, pois, sabemos que o comportamento é formado pelas nossas percepções vividas, mas sabemos também que a nossa interpretação em relação a uma situação pode ser diferente em determinada época da nossa vida, resultando assim em um comportamento que talvez não existia anteriormente e possa não mais existir no futuro. Diferença entre personalidade e comportamento. Agora que você entendeu cada um dos conceitos, é possível dizer que o conjunto de características da personalidade de uma pessoa, ou seja, seus sentimentos, medos, expectativas, projetos, anseios e decisões, é capaz de gerar determinadas respostas e comportamentos. Ou seja, a nossa personalidade é capaz de explicar nossos comportamentos, pois eles nada mais são do que a exteriorização da mesma. Outra questão que difere os dois é o fato de que a personalidade diz respeito à nossa individualidade, às nossas características próprias e possui uma dinâmica que só nós somos capazes de entender. Já o comportamento pode ser padronizado, copiado, repassado de pessoa para pessoa, sofrer influência interna ou externa, e em determinadas situações, o ser humano pode se comportar de uma maneira que coloque a sua personalidade e valores em conflito. Os traços de personalidade são medidos através de questionários, como o teste de personalidade Myers-Briggs (MBTI) e o teste de personalidade Big Five. O MBTI classifica as pessoas em 4 categorias: extrovertido ou introvertido, intuitivo ou sensorial, pensador ou sentimento, e julgador ou percebedor.
Já o Big Five avalia 5 traços principais: abertura a experiências, consciência, extroversão, amabilidade e neuroticismo. Os traços de personalidade são importantes porque influenciam a forma como as pessoas se comportam em diferentes situações. Por exemplo, uma pessoa extrovertida é mais propensa a buscar interações sociais do que uma pessoa introvertida. Uma pessoa que pontua alto em neuroticismo pode ser mais suscetível à ansiedade e estresse do que uma pessoa que pontua baixo em neuroticismo.